E hoje eu quero começar no canal uma nova série onde a gente vai estar abordando mais o assunto investimentos. E para isso, quero me embasar em alguns livros. O livro da vez vai ser Investidor de Bom Senso, do John Bogle. E eu não lembro quem me recomendou esse livro, mas provavelmente foi alguém aí que eu respeito no questão de investimentos. E tenho alguns livros de investimentos aqui que eu já cheguei a ler, esse aqui eu ainda não havia lido. Então estou lendo agora, tendo essa primeira impressão e já estudando também. Eu li aqui a introdução e o primeiro capítulo, e só para mostrar aqui um pouco de como funciona, né, esse estudo. Eu sempre faço anotações no livro, aqui até precisei de mais espaço para colocar aí outras anotações, e quando tem alguma ideia assim referente, eu venho aqui e escrevo tudo para quando eu for reler, eu simplesmente passar o olho, né, igual que nessa página, tem uma frase aqui que eu grifei, eu simplesmente posso vir e reler essa frase. É uma maneira aí de estar estudando. Então, o capítulo aqui, ele é muito subdividido, né? O livro aí tem vários capítulos, deixa eu até conferir, são 20 capítulos, e cada capítulo tem poucas páginas, só que é de uma profundidade grande, né, de estudo. Aqui, por exemplo, o capítulo 1, ele tem 3 folhas completas e mais nada, na verdade. Eu até achei que tinha outra página aqui, foi conferir. Não. Então são 3 folhas completas de conteúdo. E se tu parar para pensar, assim, ó, é muito pouco conteúdo, né? Mas eu passei aqui umas 3 horas estudando isso. Me surgiu alguma dúvida de algum termo, alguma coisa, ia lá, pesquisava, tentava entender o que, que o autor estava querendo dizer nesse sentido. E aqui ele estava falando de fundos de índice, né? Na introdução do livro, ele traz aqui alguma ideia que ele vai tentar vender a ideia aqui do que é ser um investidor de bom senso, segundo a visão dele. E não pretendo passar aqui muito falando da introdução, apesar de ter anotado algumas coisas, porque será melhor se eu explicar isso aqui no decorrer do livro, conforme a gente for avançando. E o primeiro capítulo, ele se trata aqui de uma parábola, a família do Gotrox, que, em resumo, é o seguinte: eles, imaginem uma família muito rica, e, sei lá, 100 milhões de dólares, né? Tava lá. E eles queriam aumentar ali os sentimentos. Aí eles foram lá e contrataram alguns consultores para ajudar. Só que esses consultores cobravam a taxa deles, e seja 1%. Beleza. Quando foi passar um ano, né, que eles foram geral, eles viram que o rendimento desse valor da família foi menor do que o do ano anterior. E eles já estavam descontentes, por isso contrataram, mas por que foi menor? Porque agora tinha taxa ali dessa consultoria. E beleza, o que eles pensaram? Nossa, então a gente precisa contratar profissionais, mais profissionais, para conseguir ajudar a gente, profissionais melhores. E foram lá e contrataram. Só que o que aconteceu no segundo ano, no final do segundo ano, foi que diminuiu ainda mais o resultado deles, porque agora era mais pessoas ainda para dividir o lucro. E assim foi fazendo, até que no terceiro ano, eles estavam conseguindo um rendimento de apenas 60% do que eles tinham antes, né? Então imagina lá, 100 milhões, rendiam X, e agora estava só 60% desse X por ano. E simplesmente algum dos tios lá falou, não, a gente vai parar com isso, vamos voltar a ser mais simples e conseguir aí voltar para o nosso resultado. E o que, que é a moral da história? A moral da história é que você não precisa lá de muitas coisas, né, de várias pessoas trabalhando para ti, para te ajudar, investir em vários segmentos, porque a cada ação que tu está comprando, cada movimentação, tu está pagando um imposto, tu está pagando uma taxa para uma corretora, está pagando ali uma taxa para quem está te assessorando, te prestando uma consultoria, e quanto menos movimento, menos você paga de taxa. Então, com isso você já consegue ser mais assertivo aí nas suas decisões. Essa é a ideia aí geral do primeiro capítulo, né? A questão aqui que é o seguinte, ó. Quero ler só esse final aqui para introduzir o que eu quero comentar. Burton Malkiel disse: os fundos de índice têm produzido regularmente taxas de retorno anuais que superam as dos ativos em quase 2 pontos percentuais. Ou seja, se um produz 14% de lucro, o outro 16%, se um 10%, outro 12%, assim vai, 2 de diferença. Mas aqui ele falou fundos de índice e administradores ativos. E eu parei para pensar, caramba, o que será que ele está querendo dizer aqui, né? E comecei a aprofundar ali o meu estudo em cima disso. E aqui eu quero explicar, então, quais são esses fundos, quais são os tipos de gestão. Então, eu vou dividir aqui em 4 tipos de gestão, vou te apresentar, para depois você poder estudar mais aí sobre cada um. O primeiro deles são os fundos indexados. E o que são fundos indexados? Eles tentam copiar algum índice. Por exemplo, temos aí o índice Ibovespa,
temos o índice CDI. Então, é um fundo que vai tentar copiar o resultado desse índice, né? Que é um índice aí da Bolsa de Valores. Por exemplo, o BOVA11, ele é um fundo que ele tenta copiar o índice Ibovespa. Ele é um ETF, um fundo que investe em várias ações da empresa, que tenta copiar o índice do Ibovespa. Então, ele vai pegar as principais empresas do Ibovespa e vai tentar e vai investir nelas para tentar copiar esse índice. Então, esse é um índice de fundo indexado. E para quem quer indicar esse tipo de fundo? Para quem quer simplesmente investir e acompanhar ali um índice, por exemplo, o índice Bovespa, o índice CDI, você pode investir nesses fundos. Outro tipo de fundo é o fundo ativo, igual que a gente falou, né, que aquela frase que eu li no livro, os fundos de índice têm produzido regularmente taxas de retorno anuais que superam as dos administradores ativos em quase 2 pontos percentuais. E o que é um fundo ativo? Fundo ativo é onde tem um gestor, quando ele acredita que consegue superar um índice. E o que é isso? Por exemplo, tem um índice Ibovespa. Esse fundo, o gestor acredita que pode ter um resultado melhor que aquele investindo em algumas empresas diferentes. Ou, por exemplo, pode querer superar ali o índice do CDI, por exemplo. Ele vai tentar montar ali uma cesta de ações que vai superar esse índice. Então, o fundo indexado segue o índice e o fundo ativo ele tenta vencer o índice. Um exemplo aqui de fundo que faz isso é o Geração Futuro FIA, que é um fundo de ações que tenta superar o Ibovespa com estratégias próprias. E para quem que é esse tipo de fundo ativo, se você confia no gestor e acredita que ele vai trazer um resultado melhor do que o índice, você investe com ele. Simples assim. Outro tipo de fundo é o fundo específico, que ele investe em um setor específico. Por exemplo, o fundo quer investir em saúde, em agronegócio, em tecnologia, em economia, em setores de energia. Cada fundo tem ali o seu setor onde vai estar investindo nesse caso. Por exemplo, temos aqui o FIND11, que é um fundo que investe ali em empresas do setor imobiliário. E para quem faz sentido, né, esse tipo de fundo de setor? Para quem quer e acredita naquele setor. Por exemplo, se eu quero investir mais no setor imobiliário, eu posso estudar esse FIND11, que é um fundo que investe mais no setor imobiliário. Mas se eu não gosto desse setor, eu vou procurar outro fundo ali de algum setor que eu goste. E o quarto tipo de gestão que eu quero apresentar aqui é o fundo de investimento no exterior, que nada mais é do que um fundo brasileiro que investe em ações de fora. A gente tem aí, por exemplo, um muito famoso que é o IVVB11. Ele é um ETF brasileiro que compra ações americanas e simula o S&P 500. E o S&P 500 é as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. E o IVBB11 ele compra as mesmas ações simulando, né, o índice do S&P 500. E para quem quer indicar desse tipo de fundo, simplesmente para quem quer diversificar fora do Brasil. Então, você tem aí como comprar um ETF brasileiro, uma ação brasileira, entre aspas, que já esse fundo vai lá e compra essas ações americanas. Então, se você está comprando a ação desse fundo, você indiretamente está comprando ações americanas também. Mas você pode simplesmente ir lá, abrir uma conta americana, comprar lá o próprio S&P 500 ou comprar as próprias ações. Só estou te dando opções, explicando o que é o fundo. Aí, beleza, eu te expliquei 4 tipos de gestão. E tu deve estar se perguntando assim, Luan, mas o fundo imobiliário, então, é um fundo de setor? O que é? Que tu explicou ali do imobiliário? Não, são coisas diferentes. Uma coisa é o tipo de gestão, que são as 4 que eu te apresentei. Outra coisa é a categoria do fundo. Por exemplo, a gente tem um fundo de ações, a gente tem um fundo de multimercado, um fundo cambial, um fundo de imobiliário. Por exemplo, um fundo de ações brasileiras tem o BB Ações Ibovespas. A gente tem um fundo de multimercado, que é o Pinco Income Fin. E o que seria um fundo de multimercado? Ele tem um pouco de tudo. Tem um pouco de ação, tem um pouco de câmbio, tem um pouco ali de imobiliário, é um pouco de tudo. É um tipo de fundo que investe em vários setores. A gente tem um fundo que investe em renda fixa, por exemplo, o Caixa Renda Fixa. Ele simplesmente vai investir ali em títulos públicos, CDBs e tal, acompanhando aí uma renda fixa. A gente tem um tipo de fundo cambial, por exemplo, o Trend Dollar, que ele vai investir simplesmente em moedas estrangeiras. E por fim, a gente tem aí os famosos fundos imobiliários, que eles investem ali tanto em imóvel em si, quanto também em recebíveis desses imóveis, que são os fundos de papel, né? Tem o fundo de tijolo e o fundo de papel, que dentro de imobiliário. O fundo de tijolo, sendo bem fácil de te explicar, é o seguinte: o fundo imobiliário tem um galpão físico e ele aluga esse galpão para outros inquilinos. Então, ele é dono do galpão. Então, é um fundo de tijolo, ele compra isso. Já um fundo imobiliário de papel, ele não tem os imóveis propriamente ditos, mas ele financia, ele
gera crédito para o setor imobiliário. Então, quando tu investe em um fundo de papel, em um fundo imobiliário de papel, tu tá simplesmente emprestando seu dinheiro para esse setor imobiliário. E o fundo, o que, que ele vai fazer? Ele vai emprestar ali para grandes construtoras ou até mesmo outros fundos que querem investir em alguma coisa ali do setor imobiliário, tu tá acreditando no setor e emprestando dinheiro para ele. E com isso, a rentabilidade é maior do que uma renda fixa, porque tem um certo risco aqui. E e por isso tu tem que estudar muito, né? Porque o fundo ele não tem propriamente um imóvel em si, mas ele está no setor que é um setor imobiliário que é gigante. Não precisa nem entrar nesse assunto. Então, basta que você entenda essas diferenças de fundos. Então, agora eu já te apresentei os tipos, as categorias de fundos e também os tipos de gestões de fundos. Por fim, aqui, só para finalizar o vídeo, eu vou ler aqui alguns exemplos que eu anotei, só para tu ficar claro que independente da gestão, pode ser um tipo diferente de categoria. Por exemplo, o BB Ações Ibovespa, ele é uma categoria de ações, só que o tipo dele, né, de gestão é um fundo indexado ao Ibovespa. Então, ó, BB Ações Ibovespas. Ele vai comprar ações de empresas, só que tentando replicar o índice do Ibovespa, entendeu? Agora que, por exemplo, Geração Futuro FIA, ele é um tipo de fundo que vai comprar ações e ele é um tipo de fundo ativo. O ativo é o quê? Que o gestor vai tentar superar algum índice. Então, o Geração Futuro FIA, ele está tentando superar algum índice. Qual índice? Não importa, vai depender lá vai depender lá do fundo. Só estou te explicando assim o porquê que ele é diferente. Tem, por exemplo, o Trend Dollar Fin, que é um tipo de cambial, ele não é em ações, ele compra câmbio e ele também é um tipo ativo. Ele tenta superar algum índice. E aqui é o trend dólar, então ele vai tentar investir em dólar para quê? Para tentar acompanhar ali algum índice, provavelmente do dólar. Tu nem precisa entender a fundo aqui, basta, a não ser que queira entender esse tipo. Só estou te explicando os modelos. Temos aqui, por exemplo, o IVBB11, que ele investe em ações, só que agora ações no exterior, que são lá que são réplicas do S&P 500, e o tipo dele é o quê? É um tipo indexado, só que indexado ao S&P 500. Então, o que o S&P 500 investir, esse fundo também vai investir. A diferença é que lá é uma ação americana, o S&P 500, e o IVBB11 é uma ação brasileira que tu pode comprar aqui e ter acesso também a essa lucratividade ou prejuízo das outras ações. Ele é um fundo que vai investir lá por você, para tu não ter o trabalho de investir em todas as ações. Temos o Trend Agrofia, que é um fundo de ações e aqui ele é específico, lembra do setor que eu expliquei? Ele só investe no agronegócio, somente do setor do agronegócio. Então ele não vai comprar nada imobiliário, não vai comprar nada de energia, por exemplo, somente no setor imobiliário, somente no setor do agronegócio. Temos aqui também, por último, para encerrar, o Pinco Income, que eu até dei exemplo aqui antes, que ele é um fundo multimercado. Ele é um ativo internacional, ou seja, ativo porque o gestor quer bater algum índice, né, quer gerar mais resultado que o índice, e ele é multimercado porque ele vai ter um pouco de ações, ele vai ter um pouco de câmbio, ele vai ter um pouco ali de tudo, sabe? E como ele é internacional, ele pode, por exemplo, ter renda fixa brasileira, uma ação americana, será um Google, ele pode investir em outras moedas, por exemplo, Libra, então ele pode investir em tudo, ele é um fundo multimercado. E ativo, então o gestor dele vai tentar superar algum índice. Por exemplo, eu quero superar o CDI do Brasil, vou montar um fundo aqui em cima, vou montar aqui um fundo com tais estratégias a fim de superar esse índice. E bom, deu para ver que eu falei muito mais do que somente 3 páginas, né? 3 folhas, na verdade, 6 páginas. Mas é assim que funciona, né? Eu vou ler o capítulo do livro, vou tentar aprofundar ao máximo os conhecimentos aqui, buscar também conhecimento por fora, entender de verdade o capítulo, o que está sendo dito. Vou trazer aqui alguns trechos do livro e também colocando a minha opinião em cima, o que eu consegui aprender, o que não também. E às vezes eu vou encontrar alguma coisa que eu não vou concordar, mas acredito que vai estar bem alinhado porque o meu pensamento é muito a longo prazo e o do autor do livro também. Eu já pude ler aqui e já conhecia também que era de longo prazo, e quem me indicou também, eu tenho certeza que tinha também essa convicção de investimento a longo prazo. Então serão 20 vídeos, provavelmente, desse livro, onde cada capítulo aí a gente vai embasar algum tema, vamos tentar aprofundar, igual eu fiz aqui hoje. E se você não quiser perder esse tipo de conteúdo, né, se for útil para você, se inscreva no canal para ser notificado e deixe também um comentário aqui, um curtir, vai me ajudar muito a crescer e entregar esse conteúdo mais para mais pessoas, e para você não custa nada, para mim ajuda muito, e acredito que seja uma troca justa aí.
qualquer sugestão, qualquer dúvida, deixa aí no campo dos comentários também. Vamos criar aqui uma comunidade, crescer juntos. E é isso, meu nome é Lão Carvalho, um abraço e até o próximo vídeo. Ah, e antes de ir, lembrando, hein, se você quiser adquirir esse livro, link na descrição, vai ser redirecionado para a Amazon.